Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, no versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha com água, para que eu beba. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanho 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comemos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Amém. Pai, eu quero te dar a tua graça por a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor Deus, que nos dá direcionamento. O Senhor fala conosco através da tua palavra, e que teu Espírito Santo nos dê, ó Deus bendito, as condições necessárias para que nós praticamos esta palavra, para que nós possamos viver a palavra, Senhor Deus, colocá-la em prática, e assim nós possamos, ó Pai bendito, ver e viver os resultados, ó Pai bendito, das colheitas, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel com aquilo que o Senhor fala por meio da tua palavra. E assim, ó Pai, eu te peço a tua bênção nesta noite, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um período de uma crise, né? Nós estamos vivendo um período de confuso, né? Em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Estamos vivendo um período de uma seca, no sentido espiritual, os princípios, os valores, nós, os que têm aí acima de 40 anos de idade, possamos dizer assim, um pouquinho menos, um pouquinho mais, possamos afirmar que os valores estão cada dia sendo deixados para trás. E aí nós vemos, constatamos que está uma crise aí, né? E esse texto aqui, do capítulo 17, fala de uma seca, né? É um período que a nação de Israel teve que conviver com essa seca.
E só que aqui nós possamos entender que é uma seca, uma crise, uma prova no setor econômico, né? E também no setor espiritual. Essa prova, esse castigo que veio sobre essa nação foi uma espécie de um castigo. Essa prova, essa seca foi uma espécie de um castigo que veio para a nação, porque haviam deixado os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e estavam adorando e mostrando-se aos Baales, aos profetas Baales, a idolatria. Isso ocorreu durante o reinado do rei Acabe, que a sua esposa era Jezabel. Com isso eu quero chamar a atenção a algo também. Hoje, por exemplo, não sei se você soube ou não, mas houve-se uma eleição. Havia eleição de conselho tutelar. Não sei se você já votou nessa eleição alguma vez. Eu nunca tinha votado e nem pretendia votar. Nunca me atentei, essa é a verdade. Sabe, você nunca dá importância. E aí um irmão mandou um áudio para mim, falando se eu podia ir votar. E eu tinha ouvido falar, você vê, presta bem atenção como são as coisas. Eu tinha ouvido falar qual era o propósito. Você sabe qual é a função do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar trabalha na área infantil, juvenil, né? E eu não vou aqui dizer claramente, mas você sabe qual o movimento que estava ou está formulando e trabalhando muito e entrando dentro desse setor aí dos conselheiros. E aí esse irmão falou: olha, porque se você puder ir votar, vota aqui, ó, tem essa pessoa, porque tem um outro segmento aí que está desdobrando e trabalhando duramente para eleger os seus conselheiros. E aí eu falei: eu vou votar. Nunca tinha votado, eu vou lá. Busquei a escola onde que tinha, fui lá e votei. O que eu quero dizer com isso? Eu me tenho assim, eu fiz a minha parte. A minha parte. Se eu não faço isso, digamos que o outro segmento lá também está fazendo esses movimentos e buscando eleger o seu respectivo lá candidato para poder, né? Aí depois eu vejo lá, mas olha como está, né? As crianças, como acontece isso. Mas se você for ver no meio dos bastidores, aí o maligno, as coisas ruins, está trabalhando. Mas também no meio dos bastidores, o Deus onipotente, ele também está trabalhando. Ele está trabalhando também. E ele dá a oportunidade, ou seja, vem alguém que nos fala: ó, faz isso, mas ainda às vezes fala: vai mexer com isso, vai ver com isso, não tem nada a ver, não tem tempo para isso não. E não deixa passar. Não tem mais criança, né? Não tem mais criança, ou mesmo, sei lá, quais são as palavras que a gente possa usar, justificar e ficar na inércia, ficar na meia, deixa acontecer. Estamos nos filhos do tempo e ele não faz a parte da gente. Aí olhamos essa crise, né? Uma crise governamental, institucional, né? Uma crise espiritual, valores, família, né? E meu Deus, meu Deus, misericórdia, todo mundo reclamando, né? Olha bem, aqui também havia uma crise. Havia uma crise. E se você olhar no versículo 1 do capítulo 17, quando Deus fala para Elias, veio a palavra do Senhor a Elias e falou para Elias, dizendo que iria ficar 3 anos e meio sem chover, e haver uma seca. E ali veio a palavra e Deus falou assim:
olha, agora você se retira e vai para uma fonte de Querite, que fica ao leste do Jordão, e lá você fica lá um tempo lá. Você vai tomar daquela água, daquela fonte. E eu já conversei com os corvos, com os animais. Eles vão te levar alimento lá. A coisa foi estreitando, a seca foi continuando, e Elias lá. E disse, irmãos, que a seca foi predominando e essa fonte secou. E os corvos traziam alimento de manhã e à tarde para Elias. Aí eu vejo Deus falando para Elias, e Elias obedecendo a palavra. Entende? Obedeceu e foi e aplicou a palavra. Foi lá e praticou. Deus falou, retira. Ele foi lá e retirou. Elias era um profeta na época, né? Elias, ele era a boca de Deus falando, né? Hoje, digamos, todas as pessoas todos nós que usamos a palavra que Deus manda, que nós pregamos, seja ela aqui em cima do púlpito, ou seja ela lá nos bastidores, ou seja onde seja, que você usa a palavra de Deus, que seja que você fala aquilo que Deus te manda, e que seja da parte de Deus, é a boca de Deus falando. Então, o profeta naquela época Deus usava também para denunciar o pecado, fazia a denúncia. Chegava, né? E ele ia e anunciava para os reis, porque os reis, para tomar as suas decisões, aqueles que temiam o Senhor, buscavam os profetas, pediam um direcionamento. Nesse caso, veio a palavra para Elias, e ele falou, ia ficar 3 anos e meio, e Deus falou, agora você se retira, fica lá que eu vou cuidar de você. Você toma da aguinha lá, e eu como os corvos. Aí nós vimos, irmãos, algo que me chamou muita atenção, é que Elias não questionou aquele movimento, aquela maneira, aquela fórmula que Deus ia utilizar para cuidar dele. Corvos é um animal imundo. Na lei, em Levítico, fala que os corvos eram imundos. Não era animal que podia ser comido, vamos dizer assim, alimentado, não era imundo. Os corvos não cuidavam dos seus filhotes, não cuidavam, tinham seus filhos, não cuidavam. Então, de repente, Deus fala que eles alimentavam o seu servo. Não é algo assim, toda vez que a gente ouve, que a gente lê. Mas Elias podia ter que dizer, me explica esse negócio aí. É o que hoje nós muitas vezes fazemos. Alguém chega e fala para você assim, vai lá, dar um voto, não é? Faz isso. Que adianta, mano? Que adianta? Com essa corrupção que está aí, não adianta eu fazer isso. Não, faça a sua parte. Elias foi lá e fez a parte dele, né? A sua parte. E aí disse que secou a fonte, mas os corvos não falam que os corvos parou. A fonte era uma fonte natural, o rio, o riachuelo era natural. O agir dos corvos era um agir sobrenatural, né? Porque ele estava ao mando de Deus já. Não que Deus não deu o comando da natureza, sim, mas a natureza lá secou por conta da seca. É normal, né? Secou porque não estava chovendo, então as fontes secam. Os corvos, eles não parou, porque a Bíblia não fala, diz que eles de manhã traziam pão e à tarde para Elias. Então, eles não parou. Aí nós vimos o agir sobrenatural. Aí nós entendemos que nós também, como temos cantado aqui, somos sacerdotes, somos nação santa, os eleitos de Deus. Nós, como servos do Senhor, que hoje, escuta bem, naquela época os profetas era que anunciava que era a boca de Deus para a nação. Eram os profetas.
Hoje, a igreja é a igreja. Hoje é a igreja que é a boca de Deus. É o servo do Senhor, é a boca de Deus para o mundo. Através de você, através de mim, é que nós denunciamos o pecado. Aí você vê pessoas coligadas com o pecado, convivendo com o pecado. Não tem problema. Não, você é muito rígido, não, você é muito antigo. E começa o diabo, vai construindo ali, né? E de repente você vê as pessoas no enfriamento, até mesmo a igreja em si, fria, né? Morno, né? Ou tem que ser quente ou frio, porque o morno não serve. Então, por isso é uma igreja morna. Aqui nós entendemos que Elias, como profeta, como denunciava o pecado, sendo direcionado, guiado por Deus, secou a fonte, o escorro continuou parando, mas continuou trabalhando, mas Deus fala assim para Elias, no versículo que eu li, a partir do versículo 8: veio de novo a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta. Era uma cidade ao leste, já na fronteira, já de Sidom. Aqui vai dizer que essa cidade de Sarepta, o nome dela já tem um significado de atento, de nós por atenção, que Sarepta significa lugar de refinamento. De refinamento. Refinamento é um lugar onde que faz às vezes é um lugar que a fé também é refinada, né? Como o ouro, a prata, passa no processo, né? Nós também, muitas vezes, na hora da prova, das dificuldades, é aonde que nossa fé ela passa esse processo de refinamento, de um processo mais doloroso, e aonde que a gente tem que ser, né? Imagina aqui, Elias ali também, aunque ele era o profeta, ele era a boca de Deus, mas havia uma seca, ele também comia, ele bebia, né? Entenda ou não? Come bebe. E uma vez eu falava aqui, pastor, se você cortar aqui sai sangue, se cortar aí você também sai sangue, mas é pastor. Come, bebe, todos comem e bebem, todos nós somos seres humanos. Elias era profeta, era homem de Deus, sim, obedecia a Deus, mas também era ser humano. Como disse o apóstolo Tiago, que Elias tinha sentimentos, assim como nós. Era homem cheio de sentimentos, de paixões, mas ele orou para não chover e não choveu. Ele orou para chover e choveu. É nós aqui, nós também somos pessoas assim nessa semelhança, mas se nós orar com fé, entendas ou não? Ter um ouvido atento, afinado para ouvir a voz de Deus, como Elias, que diz que veio a palavra do Senhor e falou assim: sai daqui desse ribeiro, dessa fonte que já secou, vai lá para essa cidade que pertence a Sidom, um lugar estrangeiro já. E no mesmo versículo 9 ele diz assim, e demora-te ali. Mandou ele demorar. Você vai para lá e lá você vai ficar bastante tempo. Olha, irmãos, olha bem, às vezes nós não entendemos porque nós às vezes passamos um tempo longo em certas situações. Se já prestou atenção, tem umas situações que a gente vive em todos os segmentos, às vezes na enfermidade, às vezes nas finanças, às vezes no ministério, às vezes na saúde, no matrimônio, umas situações que ali ia demorar. No caso aqui, havia uma seca e Deus falou assim: olha, você vai para lá e demora lá, porque ainda está longe a seca, vai demorar a acabar. E aí, um exemplo, nós quando estamos em situações difíceis e a coisa demora, você coça a cabeça, né? Ai meu Deus, já não aguento mais. Não é assim? Quando
quando era criança, às vezes quando a mãe ou o pai falava assim, vai comprar querosene e não demora, né? Não era assim? Vai buscar lenha e não demoras. E se demorasse, amar. Não era assim? Época boa, né? Não era boa, irmãos? Ela era. Agora que a gente vê que é boa, não que é, entende? Buscar um período que não volta mais, né? Não é? Pois é, mas aqui Deus falou assim, você vai demorar. Você vai ficar lá e demora lá. Entendeu? Demora. A seca estava, vai ficar bastante tempo lá, né? Tem lugar que você chega, você não vê a hora de cair fora, né? Não é assim? Tem lugar que é assim. Tem um momento que você vê assim, né? E hoje, irmãos, muitas das vezes a gente não entende isso. Deus leva em certos lugares, ou mesmo nos traz na igreja. Tem pessoas que Deus traz e Deus fala, ó, fica lá. Aí ela ou ele pensa que ele vai chegar aqui e a crise vai acabar. Deus falou, não, você vai chegar lá e a seca vai seguir. Tá, pode tratar do que está seu faixa. Outras palavras, demora lá. Mas eu não conheço ninguém lá, Senhor. Como vai? Aqui não fala isso que Elias questionou. Elias não ficou questionando, como será? Deus fala para ele assim, ó, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Naquela época, não é como hoje, irmãos, tem mulheres viúvas aí, que ó, é cheia do cascaio. É, uma boa aposentadoria, recebe 2 às vezes, tem sua casa. Mas naquela época não. Naquela época as viúvas não tinham esses benefícios. As viúvas dependiam, irmãos, dos seus filhos, dos seus familiares para poder ser sustentada. Era assim. Entende? Então Elias podia questionar, como que esse negócio aí? Viúva? Viúva? Mas não fala isso. Deus fala para ele, e eu já ordenei uma viúva que supostamente era, não era uma que tinha, entende? Não era uma que tinha, olha bem como Deus é, irmão. Naquela época, naquele tempo, havia muitos homens de dinheiro também, dos governos. Entende? Tinha pessoas que tinham condições, havia uma seca, havia uma crise, se é uma crise financeira, mas tem gente aí que está esbanhando. Não é verdade? Fala que não. Talvez você está numa crise, está numa situação difícil, mas existem aí pessoas que estão esbanhando. Mas você fala, mas por que Deus não move aquele fulano? Não é assim que a gente pensa? Por que Deus não toca lá? Né? Mas às vezes, e aí, põe os olhos nisso e Deus não move aí. Deus não moveu aqueles, né, os governantes da cidade daquela época. Não. Deus foi mover uma viúva. Sim, não é impressionante? Por que Deus não moveu outros homens também para levar comida para Elias? Mandou os corvos. Então, irmãos, olha bem. Servir o Senhor, você tem que estar com uma mente muito aberta. E é Deus, porque Deus pode agir em todos os meios. Eu não sei, eu acho que eu já falei uma vez, e como vem aqui, né, dentro desse tema, eu cheguei na cidade de Lima, que era a capital do Peru, e de lá eu viajaria para Cusco. Era cerca de ônibus, era umas 30 horas de ônibus. E pensa numa viagem difícil, porque Cusco está numa cidade, está num nível alto de altitude, então vai, e Lima está na costa, beira-mar, então para chegar em Cusco vai subindo, aí você começa a passar mal, e eu passava mal, sabe aquela que eles falam, ânsia de vômito, é ruim demais, meu Deus, aí eu pensei, eu tinha
tinha viajado já umas 18 horas de ônibus, que era já do Equador que eu estava vindo, né? E aí, um pastor lá me fez uma agenda em Lima, e eu falei assim, uma agenda de uma igreja, e lá eu consegui uma boa oferta, e eu consigo comprar uma passagem de avião para Cusco, que era 1 hora de avião. E eu falei, daí vai sair minha passagem, daí vai sair a oferta e eu compro a passagem. Aí eu estive lá, tinha uma irmã que me hospedou na casa dela. De lá eu fui longe nessa igreja, não sei se era na quinta-feira, ministrei a palavra. Esse pastor me ofertou, e eu me lembro como hoje, era valor assim, naquela época, de $10, que era mais ou menos 30 e poucos reais, naquela época. A passagem de ida custava $65 mais ou menos, de Lima para Cusco, e eu ganhei só 10. Eu falei, meu Deus, não é daí. Aí eu falei, eu não tinha mais, eu pensava que era legal. Eu falei assim, de onde será que Deus vai tirar, né, para mim ir de avião? Porque eu creia que Deus ia prover, e que horário, eu não queria ir de ônibus. E aí passou uns 2 dias mais, que eu fiquei lá. A mulher que eu estava hospedado, por volta das 11 horas do dia, nós saímos da cidade e me chamou, né? Ela saiu e me chamou, e aí ela entrou num caixa eletrônico, tirou e falou assim, ó, vai lá comprar sua passagem. Me ofertou, não, coisa que eu nem imaginava, $100, praticamente 2 passagens. Olha, o que eu quero ver aqui, que você entenda, é que às vezes nós esperamos que Deus vai prover dali, não é dali. Deus vai fazer dali, não é, entende? Só que o que nós temos de ficar entendendo, que Deus vai fazer, não sei como, não sei de onde, mas Ele vai fazer. Aí já passando aquele mesmo momento junto com ela, irmão, fui lá, comprei a passagem por $65, ainda sobrou para mim. E é coisa que você não esquece, mas eu tinha comigo que eu ia ganhar lá da igreja onde eu tinha ido pregar. Entende? Aqui Elias recebe da parte de Deus também essa palavra, e Deus fala da viúva, mas aqui não fala ele questionando, mas como homens de sentimento que Elias era e nós também somos, nós questionamos, mas aqui fala que Elias praticou, Elias, que às vezes nós podemos até questionar, mas tem coisa que não é bom nem se questionar, tem coisa que nós não devemos nem falar, entenda? Que em vez de nós ajudar, em vez de melhorar, vai estragar. Então é melhor você, como disse o Salmo 131, se aquietar no Senhor, né? Se sossegar. Fala sempre assim, sossega, Deus está no comando. Pode falar. Sossega, Deus está no controle. Não é? E aí Elias, olha o versículo de número 10. Ele se levantou e se foi dessa época. Ele se levantou, ele arrumou a sua bolsa que ele tinha ali, entendeu? Ele se levantou e se foi. Entende? Deus deu as ordens, o que ele fez, ele se levantou. Quando Deus fala conosco, irmãos, se Deus está falando para você, olha, a sua luta está demorando, ainda vai demorar. Meu Deus, já não vai. Não se preocupa. Não se preocupa. Né? Que ele falou assim, demora lá, vai demorar. Ele se levantou e se foi a sério. Chegando na porta da cidade, ele encontra a mulher. A cidade tinha a porta. Ele encontra ela buscando alguns gravetos para fazer o seu cozido lá. E aí ele pede para ela um copo de água. A água aqui, ó,
ele pede, traz-me um copo de água, uma vasilha com um copo de água para que eu beba. Aí diz que ela foi pegar a água, como aqui apresenta o natural, né? O natural. Indo ela buscar a água, ele chamou de volta e falou assim, ó, traz também um bocado, ou seja, traz também um pão para mim comer. Ela respondeu, aí ela deu uma resposta para ele e disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Nada. Né? Você já chegou em uma casa e alguém falou, opa, não tem nada para te dar. Nada. Nada. Antigamente era muito isso, né? Tem nada, mas leva aqui uma dúzia de ovo. Não é assim? Mas hoje, irmãos, na nossa casa, dificilmente hoje, alguém chega na tua casa e você ali, está ali, ou fazer uma visita para o seu, aí você falou, ó, e você falar que não tem nada, e eu acho difícil. Não é? Nem que seja um cafezinho, tem que sair, né? Nem que seja um refrigerante, né? Ou uma pipoca. Alguma coisa tem que sair, uma bolacha de maisena. Não é? Mas diz que essa mulher não tinha nada, não tinha nada. Nada. Ela falava como, e ela falou assim, ó, né? Ela disse, como vive o Senhor teu Deus, ela fez tipo uma espécie de juramento. Como vive o Senhor teu Deus, a tua serva não tem nada cozido. Entendeu? Olha bem, ela sabia que Elias era o profeta. Ela sabia. Entendeu? Sabia. Até quando outro dia, né, fazendo Uber, eu conheci uma passageira e ela nem, mas ela não sabia. Eu sabia. Pelo que ela falou, eu conheci tudo, né? De onde ela saiu, tudo. Né? E ela está na nossa igreja, agora não está, está outra, né? Contando todos, né? E ela não me conhecia, não sabia, mas eu sabia tudo. Entende? Não sabia. Eu também não sou, não sai por aí falando, sai falando, eu sou pastor, eu sou não sei o quê, eu sou nada. Nada. Quando eu tenho oportunidade, eu falo a palavra. Falo a palavra. Entende? Mas essa mulher não é necessário nem saber. Por isso também nós entendemos que é bom nós saber tratar as pessoas, né? Que não sabem, né? Mesmo a pessoa, irmãos, sem saber quem sou eu, me tratar mal, Deus vai cobrar. Vai. A mulher está falando com você. Você sendo uma serva do Senhor, um servo do Senhor, e as pessoas tratam de qualquer jeito. Aqui nós entendemos. Essa mulher sabia quem era Elias, que era um servo do Senhor, era um profeta de Deus, era um ungido de Deus, que tinha uma unção profética sobre a vida dele. Então, mesmo se as pessoas se tratam mal, não se preocupa, que Deus cuida disso aí. Vai chegar o dia do juiz. E nós estamos numa época, irmãos, como eu falei no início, de uma perda de valores, que as pessoas já não têm mais respeito. Sim ou não? Não sabem se tratar uns aos outros, não considera, entendeu? Entendeu? Tem pessoas lá, pastorzinho, né? Entendeu? Já, mas não é, falar nesse modo tipo, diminutivo é de uma forma de zombar, de zombaria. Deus vê isso. Agora também, quando você também é uma pessoa que dá honra, né? Que trata as pessoas bem, né? E irmãos, você descobre, o ser humano está terrível, sabia? Não sabe nem cumprimentar. Entra dentro dos carros aí, tem gente que entra, que irmãos, às vezes dá uma passada de mandar descer. Verdade. Entende?
o Deus criou o ser humano com um afeto natural. Por mais que ele não é crente, pode ser o bruxo que seja, criou um afeto natural. Tipo, bom dia, né? Boa noite, obrigado, com licença. Não é? É coisas natural de nós. Não é isso? E eu estou dando conta que isso se perde. E aí, eu faço questão de olhar para trás. Nem tudo, mas eu falo, eu vivo. Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Aí fica uma cara. Aí eu falo. E tem pessoas também amadas. Tem também. Mas temos aí. Eu repreendo já. Sangue Jesus tem poder. Já sai do carro. Eu já saio também e falo, ai, Satanás. Verdade. Eu faço assim. Senhor, repreenda. Eu não peço. Olha, irmãos, que eu sou uma pessoa, você me conhece. E eu sou bem assim, eu sou um pouco reservado, assim, meu jeito, né? Mas eu aprendi a, né? Obrigado, Deus te abençoe, foi um prazer. Tem pessoas aí, tem pessoas aí muito boas, entendeu? E isso faz parte da crise que a gente está, né? Mas aqui diz que Elias, quando falou para ela, traz-me o pão, ela falou, tua serva não tem nada. Assim como vive o Senhor, meu Deus. Então ele conhecia, ela fez isso de uma forma também de honra. Aí ela falou assim, não tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela. Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Só tem lá um pouquinho. E eu estou aqui catando esses gravetinhos para mim chegar lá e fazer uma comidinha para mim e meu filho. Nós vamos comer. É o todo que nós temos. Nós vamos comer aquele bolo, aquele pão ali e vamos esperar a morte. É o que ela está registrando aqui, né? Para mim e meu filho comer e morreremos. Vamos morrer. Olha o que Elias disse. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disser. Sim, pode ir fazer o que você está falando. Vai lá, pega esse graveto que você está pegando, continua fazendo. Vai lá, faz esse cozido lá, só primeiro para mim. Que prova para essa mulher. Era para ela e o filho. E Elias falou, você agora vai fazer para mim. Mas como pode? Eu vou ter que tirar da boca do meu filho e dar para você. É o que muitos hoje não questionam. Tem muitos irmãos que estão na crise e vai entrar mais nela ainda, porque fica crentes. Crente, eu não diria que isso é crente, né? São religiosos. Tem muitos religiosos. Está na crise, ouve a palavra do Senhor, aí questiona, como vou fazer isso aí? Que essa mulher falou, quando Elias falou assim, vai lá e faz, mas faz para mim primeiro, ele disse. Um pequeno bolo. E traz-me aqui fora. E ele ficou lá fora esperando. Ele não se meteu lá na cozinha dela, não. Ele não se meteu na cozinha, não. Vai lá e traz aqui fora. Tipo, o público, não era nem escondidinho lá. Não, entra que alguém pode entrar aqui. Vai ver, entra aqui escondidinho, vou te dar. Você não fala comigo, eu te dei, não. Não foi isso, não. Aqui fora, traz aqui fora. E disse assim, depois farás para ti mesma e para teu filho. Olha, não é uma prova também? Claro que tem muitos homens aí que estão em cima dos púlpitos que usam isso aqui para negócio, para extorquir, né? Extorquir, isso, para tirar dinheiro dos outros. Tem. Aí muitos fazem isso. Entendeu? Mas aqui, olha bem, aqui é um caso que nós vemos acontecendo, que não vamos também sair para aí e querer, para todo mundo fazendo isso. Mas é para crente isso aqui. Por mais que essa mulher é uma mulher estrangeira, ela foi uma mulher de muita fé.
Porque disse que Elias falou assim: vai e faz primeiro para mim, depois para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí, o Deus de Israel, não era o Deus que estava em Sidom, não eram os deuses, os Baales, era o Deus de Israel. Assim diz o Deus de Israel: a farinha da tua panela, da panela aberta. Por isso que eu digo, por mais que há uma crise, entende? Por mais que há uma seca, mas a tua panela, a tua casa, a minha casa, se nós atuamos na palavra, Deus ele cuida. Nós não possamos ficar fixados, concentrados em todas esses coiseiras que há aí fora. Nós temos que entender e olhar e atentar para a palavra que Deus está falando, porque no meio de tudo aquilo ali, aquela mulher foi afrontada, ela foi desafiada, né? A tirar o pão da boca do filho para dar para o profeta. E de repente Elias falou isso aí e falou assim: porque assim diz o Senhor. Deus falou para ele, para dizer para ela: a farinha da tua, olha assim, da tua panela, da tua vida, da tua casa, olha assim, da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Fica tranquila, faz assim, faz primeiro para mim. Não é que Elias, irmãos, estava querendo encher a pança dele, não era isso. O que estava em jogo aqui era o desafio da fé dessa mulher. Entende? Uma vez Deus faz as coisas para provar a nossa fé, não? Porque a Sarepta aqui significa lugar de refinamento. Então, o que estava ali era a fé dessa mulher. Se ela ia catar a palavra ou não. O que acontece com nós hoje é isso. Deus leva nós em certas situações, 1, 2, 3, várias vezes, quantas for necessário, para ver se nós acatamos a palavra, para ver se nós obedecemos a palavra. Sabias? E enquanto nós não obedecer, Deus não desiste, Ele vai outra vez. Sabe que Deus ia mudar? Deus vai, olha, ela vai ter que fazer para você primeiro. Se ela fazer para você primeiro, fala para ela que a farinha não vai acabar. Esse punhado que ela tem não vai acabar. Era um punhado, não vai acabar. Aí disse, irmãos, foi ela, versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela fez segundo a palavra, ela não fez segundo. Entenderam? Ela não questionou, foi segundo a palavra. Deus, irmãos, Ele age na nossa vida segundo a palavra dele. Está entendendo? Ou não está entendendo? É segundo a palavra. Entendeu? Aí eu sinto o que agita aí, irmão, que enche, né? De conversa fiada do sogro, de cima dos púlpitos. E eu sinto, eu estou sentindo. Elias falou assim: porque assim diz o Senhor Deus. Quem estava, né, com a responsabilidade não era Elias, Deus deixou para Deus. Entende? O Deus de Israel não vai deixar que a farinha da tua panela se acabe, não vai deixar que o azeite da tua botija se falta. E aí diz, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Ele ficou lá. E ele ficou. Deus tinha falado para ele: demora, pode ficar lá. Pode ficar. E eu vou te sustentar. Pode ficar. Pode ficar aqui. Entende? Entendeu? Aí muitas vezes, não, eu não sei não, eu vou embora.
Aí, ó, o versículo 16: da panela a farinha não se acabou. Ela comia, ela bebia, tirava farinha, ia tirando farinha, não acabava, irmãos. Por quê? Ela fez segundo a palavra. Segundo a palavra. Aí diz, ó, e da botija o azeite não faltou. Ele ia da botija lá, pegava a botija lá, não faltou, irmãos. Aleluia. Aí, ó, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de ele, foi segundo a palavra. Deus falou, está falado. Glória a Deus, aleluia. Amém? E aí, irmãos, para concluir aqui, as palavras do próprio Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ó, versículo 25. Por isso vos digo, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Mas quem vai me dar de comer lá? Os corvos? Não, nós não vimos Elias fazendo esse questionamento, essa ansiosidade. Jesus aqui diz assim: não, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. E o que é gente tem preocupação com o corpo, né? Nós temos que cuidar dele, é o templo do Espírito, não é verdade? Mas tem gente que tira da boca para poder colocar no corpo. E é coisas que às vezes é arrancar as. É tirar daqui e pôr aqui, não é? É dar esse caminho aqui, tá prendendo a ruguinha aqui, aí vai sorrir, não consegue sorrir, não consegue sorrir, não é assim? Não é? E aí você tem tantas injustiças, irmãos, não é verdade? Gente aí que está guardando tanto, tem gente passando fome aí, no mundo, no Brasil, não tem? Mas tem tanta comida sendo jogada no lixo, e muitos ainda xingam a Deus. Tem pessoas aí, nesse calor aí, no irmão, desses dias aí, tem pessoas aí que entram no carro e xingando. Assim, calor, ou frio, né? Mas sai por aí, é queimada todos os mares. Não é verdade? A poluição aí, o próprio homem fazendo isso. Mas tudo é ansiedade. Aí Jesus ainda disse assim, ó: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, né? Não é a vida mais do que o alimento, e as pessoas pensam que é, né? O corpo mais do que as vestes, e as pessoas, né? Coisa tanto as vestes que observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai as sustenta, né? Imagina aqueles corvos, né, que vivem correndo, corre para lá buscando alimento para eles, e egoísta, porque não cuida nem dos seus filhos, né? E de repente Deus fala: agora você vai cuidar do meu servo lá. Imagina, irmão, não é algo impressionante? Vai lá agora, vai lá, meu servo em tal lugar. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? A ansiedade nossa não vai adiantar, entende? E às vezes Deus usa, né? Está usando isso aí para ver se nós nos moldeia, para tratar conosco. Mas nós ansiosos, aí nós tomamos decisões na ansiedade, e aí, em vez de melhorar, piora mais. Versículo 28, olha o que diz, irmãos: e porque andeis ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam.
Aí ele manda, Jesus falando, observa os lírios, as flores, eles, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, sabe que Salomão tinha, irmão? Não tinha um rei, não teve um rei tão rico como Salomão, um governo tão poderoso como Salomão, de ouro e prata e tudo, irmãos, naquela época. E mesmo assim Jesus afirmou, eu vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, como os lírios, as flores do campo. E aí ele fala assim: ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A nação toda estava em crise, em seca, mas lá na casa da viúva, aonde estava o profeta, e aonde a mulher viúva tinha exercitado a fé na palavra, havia provisão. O versículo 31: portanto, não vos inquieteis, dizendo, não, mas é meu filho. Ela não fez isso. Ou mesmo Elias, não, mas eu não quero. Quando vai matar corvo também, corvo vai matar o mundo, eu não vou querer, não. Isso não é de Deus. Muitas vezes nós questionamos, mas aqui é o que Jesus diz: não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O versículo 32: porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. Olha bem, aqui Jesus fala assim: olha, não fiqueis inquietos dizendo, são as pessoas que não têm fé, são as pessoas que não têm a palavra, são as pessoas que não creem em Deus, que vivem aí inquietos, não é? São os homens que não têm tempo para ler Bíblia, não têm tempo para vir na igreja, porque não posso, não tenho tempo para nada. É os não crentes que vivem aí inquietos. Jesus está falando, mas ele disse assim, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. Deus sabe do que nós necessitamos. Ele sabe. Você acha que não? Ele sabe, irmãos. A ansiedade nos mata, a ansiedade nos prejudica. Entende ou não? O versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quem estava em primeiro lugar na vida de Elias? A palavra, a obediência à palavra. Quando Deus falou, ele se levantou. Quem estava em primeiro lugar na vida dessa mulher, quando ouviu a palavra? Nem era o seu filho, irmão. Nem era o seu filho. Porque ela recebeu a palavra e falou: faz primeiro para mim, depois para ti e para seu filho. Hoje, muitas vezes, irmão, tudo é nosso filho. Não é minha filha, é não sei o quê, é isso. E aí? Mas aqui, quem está em primeiro lugar é Deus. Entendeu? E muitas vezes nós temos Deus, mas deixamos ele no último lugar. Diz que é o primeiro, mas não é. Mas aqui Jesus está falando assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não inquieteis com o dia de amanhã. Ele está preocupado demais com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aí, o apóstolo Paulo também vai falar no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 5. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui ele está falando assim, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. E tem tantas coisas que nos deixam inquietos, nos deixam ansiosos, e ele está dizendo assim, antes,
pela oração e pela súplica, seja conhecido diante de Deus, né? Com ações de graça. Nós temos que ser gratos ao Senhor, está em gratidão ao Senhor, orando e crendo com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Talvez ali, né? Naquela seca, Elias tinha paz. Naquela seca, a mulher tinha paz. Ia lá, pegava o azeite, não acabava. Ia lá, tirava a farinha não acabava. Então ele creu na palavra, confiou na palavra. Amém? Amém. Vamos confiar na palavra? Amém. Vamos praticar a palavra? Aleluia. Amém? Nos colocamos de pé. Aleluia. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite, louvando, glorificando o teu nome. Que o Senhor, ó Deus bendito, através do teu Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a praticar a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória, para o louvor do teu nome. Nós veremos sim, porque o Senhor vela da tua palavra para colocá-la por prática. Assim como essa mulher viúva ouviu a tua palavra, e ela viveu no meio daquele tempo, daquela seca, ó Deus, viveu na tua provisão, nos teus cuidados. Assim também como Elias, ó Pai, foi cuidado por ti. Assim nós seremos, nós somos a tua igreja, e aqui estamos, e assim nós, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A irmã Fátima está com a oportunidade, e assim nós vamos estar encerrando. Amém? Glória a Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.